Você sabia que um único homem, com uma jogada ousada, quebrou o Banco da Inglaterra e ainda saiu com 1 bilhão de libras no bolso? Esse é o Gênios da Bolsa, um programa semanal sobre os principais nomes do mercado financeiro, e hoje, George Soros, o homem que mudou para sempre o sistema financeiro da Europa. Afinal, por que a famosa Quarta-feira Negra virou um marco na geopolítica global e na história do capitalismo? Eu sou Matheus Malheiros, esse aqui é o Aquaman e você tá no canal da UVP Capital. Pode pegar o seu drink favorito, inclusive saúde, que hoje é a história dele que eu vou te contar. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa estava em ruínas, milhões de mortos, economias devastadas e uma profunda desconfiança entre países vizinhos. E diante desse cenário, os líderes europeus chegaram a uma conclusão. A única forma para você recuperar a economia do continente e evitar uma nova guerra era se unir. E então é assim que nascia a Comunidade Econômica Europeia em 1957, que é o embrião do que hoje a gente chama do quê? De União Europeia. E o objetivo era bem simples: integrar as economias dos países de tal forma que uma nova guerra se tornasse impensável, porque eles iam se autodestruir na economia. E com o tempo, essa ideia foi ficando cada vez mais ambiciosa, e nos anos 80 começou a ganhar força a criação de uma única moeda para o bloco econômico inteiro, que hoje é o euro. Mas antes de adotar essa moeda, os países precisavam alinhar as suas moedas nacionais. E então surgiu o ERM, que é o Mecanismo Europeu de Taxas de Câmbio. E aí, pela regra do mecanismo, como é que funciona? As moedas dos países tinham que manter uma taxa de câmbio quase fixa em relação ao marco alemão. Então a gente pode dizer que o marco serviu para balizar o euro, né? Porque a Alemanha ainda assim era a economia mais forte da época e tinha a moeda mais estável. Aliás, o marco era tão confiável que naquela época alguns especialistas o chamavam de moeda âncora da Europa. Muito bom. Tem um ponto aí válido. E no caso do Reino Unido, uma libra vale aproximadamente 2,95 marcos. Então, para manter essa paridade, você tinha que ter muita disciplina e muito sacrifício. Não era tão simples manter duas moedas de países diferentes numa mesma taxa de câmbio. Se a libra começasse a se desvalorizar, o Banco da Inglaterra teria basicamente duas opções. A primeira era aumentar os juros para atrair os investidores estrangeiros e valorizar a moeda local, e a segunda era gastar reservas internacionais no mercado para comprar libras, o que iria aumentar a demanda de forma artificial, que nem fez com o real no começo do Plano Real, e manter o valor da moeda estável. O problema é que as duas opções iam ter um custo relativamente alto. Por quê? Se subisse os juros, o Reino Unido estava numa crise, o que podia piorar ainda mais a recessão e aumentar o desemprego na economia. E por outro lado, se fosse queimar as reservas cambiais sem nenhum limite, poderia levar o país à beira da falência. Então, quando o Reino Unido entrou no ERM, ele basicamente renunciou à sua autonomia monetária. Ou seja, mesmo que tivesse uma economia em crise, o país não poderia baixar os juros, porque eles dependiam da Alemanha. Enquanto isso, a Alemanha com o quê? Total liberdade para seguir a sua política monetária de acordo com os rumos da sua economia. Ela era o centro do sistema e fazia as regras. Enquanto isso, a Alemanha seguia com total liberdade para definir a sua política de juros de acordo com os rumos da sua economia. Basicamente, ela era o centro do sistema e ditava as regras. Curiosamente, essa diferença entre os países era um dos principais pontos da crítica ao ERM. De fato, porque você tinha duas economias distintas, cada um passando por um momento diferente do próprio ciclo, que é natural que numa economia você tenha ciclos de crescimento e ciclos que você tenha que ter um período mais moderado na economia. E a função do Banco Central, por meio da política monetária, é diminuir as oscilações para que a economia cresça de forma mais estável. Então não faz sentido você pegar economias diferentes, em fases diferentes do ciclo, e tentar trabalhar com uma política monetária única. Então, você tinha a Margaret Thatcher, na época, que era a primeira-ministra britânica, completamente contra a adesão do ERM, com vários motivos, que ela chamava o sistema de, abre aspas, prisão cambial. Mas a pressão interna a favor da integração europeia crescia cada vez mais, até que em 90, John Major chegou ao poder e levou oficialmente o Reino Unido a entrar no ERM. E foi aí que tudo começou a desandar. Naquele momento, estava acontecendo um fato histórico, que era o quê? A reunificação da Alemanha. Você tinha, depois da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha que foi dividida entre os aliados e a União Soviética, né? Basicamente as duas potências ali principais. E com a queda do Muro de Berlim em 89, a Alemanha Ocidental, que era a que seguiu o modelo capitalista, passou a incorporar a Alemanha Oriental. E a gente teve um problema enorme, porque a Alemanha Ocidental teve que fazer enormes gastos para ter uma modernização da Alemanha Oriental. E isso gerou uma inflação enorme. Exatamente. A gente tem essa noção de que quando o governo
gasta muito, acaba injetando muito dinheiro na economia. Um dos possíveis resultados para isso é a inflação. E como consequência, o Banco Central alemão, o Bundesbank, teve que subir os juros de 2,5% para 8,75%. E aí, se a Alemanha estava com um juro muito alto, sendo a moeda mais forte da Europa, o que aconteceu? Os investidores correram para comprar marcos alemães e deixou o Reino Unido numa verdadeira armadilha. Se eles quisessem evitar que a libra se desvalorizasse, eles teriam que aumentar juros. Só que eles estavam numa recessão profunda. E os juros servem para quê? Para você desaquecer a economia, enquanto eles estavam prezando muito pelo contrário. Tinham que incentivar a economia para sair dessa recessão. Então ficou numa enrascada, que você tinha o quê? Ou mantinha a libra forte, ou você conseguia salvar a economia. Nessa situação não dava para você fazer os dois. E foi nesse cenário instável que entrou em cena quem? O George Soros. Nascido em Budapeste, numa família judia, ele sobreviveu à ocupação nazista na Hungria e se mudou para o Reino Unido em 1947, se tornando um dos maiores investidores do século XX e também um dos mais controversos, antes mesmo da famosa Quarta-feira Negra. Soros já era um bilionário, muito respeitado no mercado financeiro, mas foi esse episódio que o transformou numa lenda viva. Ele acreditava que os mercados não são racionais, mas sim que eles são movidos por expectativas, percepções e até mesmo pânico. E essa ficou conhecida como a teoria da reflexividade. E com essa visão, ele analisou a situação no Reino Unido, viu que uma economia fraca, um governo sem margem de manobra e um banco central lutando contra o inevitável. E foi aí que ele agiu através do seu fundo, o Quantum Fund, que ele pegou 10 bilhões de libras emprestadas e vendeu todas elas no mercado internacional, trocando por marcos alemães. Então, qual foi a visão dele nessa jogada? Claro, foi um ataque especulativo, mas movido com um certo fundamento. Quando você pega uma moeda e vende muito no mercado internacional, o que acontece? Você está aumentando a oferta. Então, a gente tem lei da oferta e demanda. Se você aumenta a oferta e tem menos demanda, é natural que o preço caia. E o cenário oposto seria com o marco. Ele comprou o marco apostando nessa valorização, ou seja, que a libra iria se desvalorizar em relação ao marco alemão. É que fazia total sentido para esse contexto da época. E o Banco da Inglaterra até tentou resistir, gastaram mais de 3 bilhões de libras em reserva, aumentaram os juros. Então, em um dia só, foi de 10% para 12% e depois 15% em um dia. Mas já era tarde demais. Até que em 16 de setembro de 92 aconteceu o inevitável. O Reino Unido teve que sair do ERM, a libra caiu mais de 20% em poucos dias e o Banco Central Britânico teve um prejuízo de aproximadamente 3,3 bilhões de libras e esse episódio ficou conhecido como a Quarta-feira Negra. Enquanto isso, George Soros lucrou mais de 1 bilhão de libras, o que convertendo para dólares e ajustando pela inflação, a gente tem algo na faixa de 2 bilhões e meio de dólares de lucro nessa única operação, que fez o Soros entrar para a lista das 50 pessoas mais influentes do mundo, segundo a revista Time. E o seu caso virou estudo em universidades do mundo inteiro e MBAs. Teve impacto profundo também até na política do Reino Unido. A popularidade do primeiro-ministro, o John Major, saiu profundamente abalada e o Partido Conservador sofreu uma derrota tão esmagadora 5 anos depois, nas eleições gerais de 97, que só conseguiu voltar ao poder em 2010. Foi nesse dia, 16 de setembro de 1992, que George Soros entrou para a história com a Black Wednesday. Mesmo assim, para muitos especialistas, o verdadeiro culpado não foi Soros, mas sim foi o modelo cambial insustentável que o Reino Unido tentou manter. E os investidores na época, imagina você, investimento saindo no mundo inteiro, fica como? Desesperado se não tivesse feito a UVP. Agora, se isso acontecesse hoje, os nossos alunos iam estar como? Tranquilos, diversificado no mundo inteiro, em moeda forte, em todas as classes ativas possíveis. E claro, nossos clientes da consultoria também. Se você não é meu aluno ainda, não tem nem acesso ao UVP Black, etc. O que você pode fazer? Acesse aí, ó. AUVP.com.br. Preencha esse questionário que a gente vai te ajudar a cuidar do seu patrimônio enquanto a gente cuida de você. Então a gente vai aqui cuidar de você, cuidar do seu patrimônio e vamos fazer essa experiência junto. Preencha aí o questionário para entrar, para você se tornar aqui, porque vocês sabem que a gente cuida de vocês. Aqui é consultoria, é cartão, é tudo. Agora a gente tá tentando criar, inclusive, tem acesso à Casa UVP. O cartão da XP dá acesso à Casa UVP? Não dá. É uma sala VIP fora do aeroporto. Você pode vir aqui tomar uns drinks aqui em Goiânia. Você tá em Goiânia, a gente vai abrir mais Casa UVP no país inteiro. Pode encontrar seus amigos para fumar charuto. Tem show. Pode manter o boteco aberto. Você fala assim, uma vez por ano, você pode falar assim, se esse trem hoje só fecha 9 da manhã. A gente fecha a hora que você quiser. Isso aí tem? Não tem. É um privilégio ser cliente da UVP. E olha a maior ironia disso aí. Esse colapso do ERM acabou o quê? Ajudou a economia britânica. Porque sem obrigação de manter artificialmente o valor da libra, o país reduziu os juros, a sua moeda desvalorizou, mas isso não foi ruim. Produtos britânicos ficaram mais baratos e mais competitivos no exterior, o que levou a um aumento nas exportações do país.
Então esse episódio ficou de lição para o mundo. Sem uma harmonia entre o fiscal e o monetário, um sistema de câmbio fixo está sempre em risco. E o que seria essa harmonia? Você tem uma política monetária que está em linha com a sua política fiscal. E é algo, inclusive, que contextualizando, a gente não está vendo acontecendo muito aqui no Brasil, né, nesse momento aí em 2025. Por quê? Você tem, de um lado, o governo gastando muito, os gastos crescendo de forma até subestimada. Então o governo fez projeções, subiu muito mais do que isso. A gente está com uma economia que está com o hiato do produto positivo, ou seja, está crescendo e operando acima da sua capacidade, enquanto o Banco Central está aumentando os juros aqui. A gente, hoje, no momento de gravação desse vídeo, está com uma Selic a 14,75% ao ano. Então, de um lado, o governo gastando dinheiro para incentivar a economia, gerando inflação, e o Banco Central aumentando taxa de juros para desincentivar a economia, para desaquecer isso aí e tentar controlar essa inflação. Então você vê que essas lições são atemporais, não é só na década de 90 que isso é válido. Hoje mesmo continua válido esses mesmos princípios que você tem que aplicar em uma economia. Aí voltando para o assunto, o George Soros, mesmo com essa fama controversa de ter quebrado um banco, se tornou um dos maiores filantropos do planeta. Ele doou mais de 30 bilhões de dólares por meio da Open Society Foundations. Inclusive, ele virou alvo de algumas campanhas e teorias conspiratórias em vários países, como supostos financiamentos para imigração ilegal na Europa e até mesmo patrocínio para mudança de sexo em crianças. Então Soros, ele não quebrou só o Banco da Inglaterra. Ele, na realidade, quebrou o mito de que os bancos centrais sempre vencem o mercado e mostrou que com informação, coragem e estratégia é possível desafiar até mesmo o sistema financeiro de um país. E você, já fez alguma operação digna de George Soros? Se sim, conta pra gente aqui nos comentários. E claro, se gostou do vídeo, então já deixa o like, se inscreve aqui no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. E aqui no Gênios da Bolsa, nós contamos grandes histórias para você. Um abraço e até o próximo vídeo.